Que isso, meu irmão? Eu que aprendo contigo, cara. E Antônio, Boa noite, querido. Tudo bem? tudo certinho. Tava até falando pro pessoal, cara. Tô com uma rinite alérgica absurda. Não é Covid, tá? Então, Os inclusive, riniteiros se compadecem de você. com certeza. Já ia até fazer uma camisa logo. A rinite não é corona. Eu fui ao mercado hoje, cada espirro era um metro que se distanciavam de mim. Hum. Então, meu irmão, bateu a hora aí 19, temos alguns espectadores aí. Presenças ilustres, doutor Pedro, grande Marco, prático lá da Amazônia. Pessoal, esse é um projeto aí da Maritime Law Academy, em que a gente está prezando aí por esse tempo aí de quarentena, em que a gente vai estar em casa mesmo, para poder divulgar o material aí, debater sobre as questões inerentes ao direito do mar, os trabalhadores portuários, marítimos, o quanto isso tudo tem afetado nossas vidas e tentar extrair o que é de jurídico nisso, né? E toda experiência boa e ruim, a gente tem coisas sempre muito pertinentes a falar e levar adiante. Então, eu sou o coordenador da Maritime Law Academy, fico aqui no Rio de Janeiro, tá? Para quem não me conhece, sou advogado do direito marítimo também, especializado e tudo mais. O nosso convidado de hoje, na verdade, nem convidado, né? Já é cativo da casa, é o nosso querido Antônio Lauan, que é um cara que, para mim, é absurdo. Sempre gosto muito de bater papo com ele, conversar, porque ele é genial, é uma figura genial. E ele é bacharel, né, mestre e doutorando em Direito Ambiental Internacional, não é isso? Pela Universidade Católica de Santos, não é isso, Laman? Pós-graduado também aí pela Tampere, da Finlândia, e coordenador temático de Direito Portuário. Tá ouvindo bem, Laman? Agora estou. Vamos lá. Vamos lá, cara. Seguindo a linha aí do que foi proposto, né? É... Meio esse cenário todo aí de Covid, a gente queria tirar um dia aí para falar da questão da atuação das agências reguladoras, né? Você, inclusive, veio com esse tema. É um tema aí que você tem extensa participação aí em alguns órgãos e tudo mais. E Brasil hoje, 3.904 casos, 111 mortes. Tem aí uns cenários de conflito entre entidades, entre órgãos, entre agências. A gente não sabe muito para qual lado atirar, né, nessa loucura toda. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você está achando aí desse momento aí, que você tem para dizer de bom e vamos seguir no que for de jurídico. O fato, Marcelo, muito obrigado pelo espaço. Te agradeço em nome de toda a MLO e especialmente agradeço à professora Eliane pelo convite. Boa noite a todos. O fato é que quando a gente trata de um desastre desse, de dimensão global, parece algo que veio sem aviso, parece que algo que veio à toa, parece que algo veio do nada. E não é bem assim. Nunca é bem assim. E isso eu posso desafiar qualquer interlocutor, qualquer uma das pessoas que nos acompanham aqui e qualquer outro pesquisador que venha conversar comigo. Há um consenso entre os virologistas que esse tipo de peste, esse tipo de praga, ele vai ocorrer de tempos em tempos. Ele ocorre de tempos em tempos. Seja pelas questões infraestruturais relativas à própria característica dessas pragas, que são pragas virais, né? E por serem pragas virais, você tem vírus, retrovírus e hoje em dia até prions agindo de maneira muito violenta contra o organismo humano, sejam por outros motivos. Aqui a gente vai tratar esses outros motivos. Né? A proposta foi, as agências estavam prontas para um desastre, ainda que ele fosse largamente anunciado, e a gente não precisa pensar só em pestes, pode pensar em outras características de desastre, por exemplo, já passou o tempo geológico de Yellowstone explodir.
O vulcão, o supervulcão de Yellowstone, pode explodir a qualquer minuto. Como explodiu outros supervulcões no passado, na Indonésia, na Grécia, né? E a gente não está falando de um espaço de tempo ou histórico tão grande assim, né? Os seres humanos já andavam pela Terra, inclusive, no caso da Grécia, os gregos já estavam lá, e dizem até que uma das causas das 10 pragas do Egito foi justamente a explosão do vulcão na Grécia. Então, os ciclos de degelo de 100 mil de gelo e degelo de 100 mil em 100 mil anos. Então, são desastres que a ciência já monitora. E que as agências globais, em tese, nos prometeram atenção. Exato. Em tese, né? E quando eu falo agências globais, falo em todos os níveis. No nível internacional e no nível nacional, nos níveis subnacionais. Então, quando a gente fala, elas estavam preparadas para quê? Porque se for para um desastre global do jeito que veio, a resposta é muito óbvia, né? Não estavam, não. Né? Olimpíada adiada, eventos adiados, reuniões de colegiados internacionais absolutamente canceladas, quarentenas em tudo que é nação. E a gente não está falando de nações de um nível de desenvolvimento tecnológico muito básico, a gente está falando de nações como França, Itália, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Japão. Nações, inclusive, acostumadas a desastres. Então, o que aconteceu? Né? A resposta é muito fácil. As agências estavam prontas? Não, não estavam, senão a gente não estava sofrendo o que está sofrendo. Essa resposta que a agência deu de repassar o problema para aquele que ela deveria proteger, em suma, repassou o problema para a gente. Sim. Né? Repassar o problema para aquele que ela deveria proteger evidencia que ela não estava pronta para o coronavírus 2019, para o coronavírus 2019. Né? E o que aconteceu? Por que ela não estava pronta? Que é a discussão que eu quero colocar. Que é uma discussão que vem de tempos no direito internacional, só que só agora ela começa a se revelar. Nasceu pelo direito internacional, pelo direito ambiental internacional, mas está se espargindo para outros direitos e agora é a chance. Né? O porquê? A pergunta de verdade é por que elas não estavam prontas. Né? Então, é isso que a gente veio dissertar, Marcelo. Por que essas agências não estavam prontas e qual que é a atual sintaxe entre elas? Eu analisando o tema, né, foi até o Antônio que escolheu, e eu fui convidado a participar, né, a introduzir algumas falas e tudo mais. É uma situação que eu particularmente penso muito no direito, a atuação da agência reguladora, no caso. Porque se a gente for levar pelo Pacto Federativo, no federalismo, a agência reguladora, ela vai regular uma atividade. E ela não tem gerência legislativa nem acesso a dados primários, a dados de gestão de planejamento. E eu fiz uma pesquisa recente e o que acontece? A ANS, por exemplo, ela está sendo a agência cabeça de todas as outras, né, que está editando norma para a ANTAC, para a ANAC, para todas as outras. E, basicamente, o trabalho da ANS, 97% aqui foi de informativo, orientação e pouquíssimas ações assim, realmente efetivas de plano prático, né? Então, se você pegar de janeiro até março, a gente tem um regramento só. O resto é esclarecimento, enfim, é a questão do navio chinês que veio, né? O Cota Pimentim, que foi o que levantou aqui foi dia 18 de fevereiro, que começou a imaginar a possibilidade do corona entrar no Brasil, né? Então, eu não sei, o único regramento foi a Resolução Normativa 259, né? Que jogou praticamente para as operadoras. Fala, vocês aí que operam esse nicho de mercado, que tem que basicamente decidir aí sobre EPI, sobre todo esse tipo de coisa. O resto foi basicamente recomendação, né? A Anvisa fez as inspeções em cruzeiros, editou normativos também de recomendação, e no dia 28 de janeiro mandou reforçar estoques de EPI
a máscara aí, a N95, basicamente para colaboradores da própria Anvisa e das agências mesmo. Né? Para o trabalhador, efetivamente, não houve nada que pudesse ser feito assim, das agências nesse sentido. A ANTAC editou regulamentações e instruções para higiene, esse tipo de coisa em porto. A ANAC o mesmo fez em aeroportos. E a gente não tem, basicamente, a da Anvisa foi 56/2008, foi um regramento que, inclusive, mencionou a ANTAC e a ANAC. E acho que dia 27, foi ontem, ela começou a trabalhar na questão da limpeza, da higienização dos locais onde pode se disseminar o coronavírus. Quer dizer, a gente estava aí com 3.900 casos, e agora que se tem um regramento sobre combate efetivo aí do vírus em loco, né, onde ele se propaga. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que seria parte da agência reguladora fazer isso, ter uma presença mais incisiva, ou se caberia o governo, ou é isso mesmo que ela faz? Em verdade, a questão está muito mais profunda. A falha foi de governança. Único e exclusivamente, a falha foi de governança. O vírus se espalhou por falha de governança. E quando a gente fala de falha de governança, a gente fala de falha de metodologia, falha de estrutura, falha de montagem de processo. Não é que alguém errou durante o processo está errado. Por que eu digo isso? Você tem dois sistemas clássicos de governança. O primeiro sistema de governança foi aquele que a gente conhece desde o iluminismo e que está em prática tanto no direito interno quanto no direito externo, que é o quê? Todo mundo aliena uma parte das suas liberdades ou dos seus direitos em prol de uma entidade central e essa entidade central vai regular alguma coisa. Esse é um modelo, tá? Que foi o modelo que criou o Estado, que foi o modelo que criou a agência reguladora, que foi o modelo que criou as agências reguladoras internacionais, que colhem dados técnicos e o padrão e o estado da arte e deferem às agências nacionais, que têm o poder de polícia, uma vez que o poder de polícia é derivado de soberania, né? Nós estamos falando de direito internacional, para aplicar esse estado da arte, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado. Tá? É isso. O funcionamento geral é esse. Então, tenham órgãos centrais que autenticam uma verdade, que autenticam um processo. Tá? Qual que é o problema desse tipo de gerência, de gestão, ainda que eles falem que chamem stakeholders, chamem outros atores, não adianta. Não adianta por quê? Porque eles são meramente consultivos, eles não têm participação. Já vou explicar isso. Este sistema e o nosso sistema, que é o regime de portos e mar, né, que é o sistema que a gente está debatendo aqui hoje, ele trabalha justamente para a autoridade delegada. São duas agências internacionais principalmente atuando nessa situação, que é a IMO e a OMS, com uma pequena participação da OIT, na terceira. E dentro do país, você tem justamente o Ministério da Saúde com a Anvisa, as regulamentações para portos são eminentemente oriundas da Anvisa, as estruturas são eminentemente da Anvisa, especialmente o sistema, a portaria e a portaria da Anvisa e a resolução do Ministério da Saúde nesse sentido, para combater o coronavírus, e, de outro lado, justamente as resoluções do Ministério da Infraestrutura que você já bateu. Qual que é o defeito desse sistema de comando e controle por uma autoridade central, de governança por uma autoridade central, cartorial? Só essa autoridade diz o que é verdade e o que não é. Primeiro, ele é muito mais sujeito à corrupção ou alteração de processo. Segundo, ele observa um universo enorme. E por observar um universo enorme, ele é muito mais sujeito a falhas. Ele é muito mais sujeito a falhas. É um cara observando todo mundo. Então, se alguém falhar no ponto cego dele, ele não consegue enxergar. E nem vai ter perna para enxergar. Terceiro, ele é responsivo normalmente, ele não é preventivo. Ele corre atrás do prejuízo. Dificilmente ele trabalha critérios preventivos, até pelos protocolos que a gente vê. Depois a gente vai comparar com um outro coronavírus, que foi o MERS, que surgiu no Oriente Médio.
O MERS teve o protocolo seguido e conseguiu ficar preso no Oriente Médio, inclusive quando foi acionado o sistema de emergência da Anvisa aqui no Brasil para segurar o MERS, não passou do primeiro nível, tanto na OMS quanto no Brasil, que é um coronavírus também, é um coronavírus 10 vezes mais letal do que esse. Agora, o que aconteceu para esse espalhar? Já estão suspeitando, que é outra coisa, que é o quarto problema desse sistema de autoridade central, tá? Que é justamente a guerra entre stakeholders, e aí, entidades não governamentais com fins ou sem fins lucrativos, cidadãos e entidades subnacionais, ou seja, províncias, estados e municípios, e os estados nacionais. É a guerra de informação entre um e outro que nós começamos a viver. E que a China está vivendo há muito tempo. Falando o quê? As entidades subnacionais e os cidadãos falando, nós estamos com esse coronavírus há um tempão. Tentamos notificar e a autoridade não notificou. A China, por outro lado, falando, nós seguimos o protocolo. Não temos mais nada para falar. Quem está falando a verdade? Desafortunadamente, neste sistema notarial de autoridade única, é difícil checar. É muito difícil checar. Por quê? Porque o stakeholder é um ator que não tem poder decisório, nem poder fiscalizador. Ele tem um poder meramente informativo e consultivo. Ele é menos até que um amicus curiae. No sistema do mar, ele tem um pouco mais de asa, mas ainda assim há o predomínio, e aí eu vou falar um termo técnico, né, dos tratados de Münster e Osnabrück de 1648, né? Lógico que evoluído de acordo com a decisão, evidentemente, do Traios-Melter, mas de 1946, mas não 46 nada, 41. Mas não tem o que falar. Não tem o que falar. Você vai começar a investigar a China, vai começar a investigar o que aconteceu e abrir um processo internacional na Corte Internacional de Justiça, falando que ela errou no protocolo enviado pela OMS, que era a responsabilidade dela. Vai ficar um falando que sim, outro falando que não. Já ocorreu antes? Já. Erro de protocolo técnico? Já. Mas aí, um Estado conseguiu provar por A mais B esse erro de protocolo na fronteira, que foi um litígio entre Argentina e Uruguai acerca de uma papeleira na bacia do Rio Uruguai. Os dois dividiam a bacia. Então a Argentina, como entidade soberana, conseguia fazer provas. Mas e agora? Quem é que consegue fazer provas de assuntos que ocorreram dentro da China? Ninguém consegue. Então, estando a China certa ou estando a China errada, o sistema falhou. O sistema notarial falhou. Né? O que se propõe aqui? É um sistema diferenciado, nem que a gente use mesmo de soft law. Só que utilizando-se de soft law, de regramento não vinculante, com sentido de obter o quê? Checkpoints e objetivos. Checkpoints e objetivos mensuráveis através de todos os atores. E esse é o momento do mundo, talvez seja o primeiro momento do mundo em que todos nós, através de meios tecnológicos, temos de fazer verificação. Temos condições de fazer verificação. A primeira metodologia bem-sucedida de que todos os participantes do mesmo ambiente de negócios ou de trocas conseguem fazer verificações, certificações e autenticações foi o sistema de blockchain, que já está sendo adotado por tudo que é sistema de governança. Todos os atores viram policiais. E, ao mesmo tempo, todos os atores são fiscalizados. Um fiscaliza o outro. É o panópticon perfeito. É o panópticon perfeito. Ou seja, se um errar, você vai ter 999 milhões que não erram. Cujo ledger, né, cujo livro contábil está lá anotado tudo o que aconteceu. Então, esse tipo de descentralização, esse tipo de autenticação por todos, esse tipo de participação por todos, com poder, não com consulta, evitaria esse tipo de circunstância que hoje a gente vive. Que hoje a gente vive no qual quem assumiu o dano, o problema, a solução, ainda que gestada por outrem, mas quem está pagando a conta,
é a população que um dia acreditou que 4, 5, 6 agências, e pagou por elas, né? Que 4, 5, 6 agências iam defendê-la disso. A última vez que tivemos uma circunstância dessa foi foi a influenza, né, a gripe espanhola. Que por incrível que pareça, né, o pessoal fala gripe espanhola, gripe espanhola, gripe espanhola. A gripe espanhola nasceu no Kansas, né? Nasceu no meio dos Estados Unidos da América e se espalhou pelo mundo inteiro. E se espalhou com uma velocidade brutal, né? Então não tem... Aqui, Dr. Lawande, recebi uma pergunta de um dos nossos alunos. Acha possível um processo contra a China por responsabilidade internacional? Se ficar provado por A mais B, por uma entidade credenciada da Organização Mundial da Saúde, que eles falharam no protocolo a ser seguido de notificação, protocolo esse que, por exemplo, os países do Oriente Médio não falharam quando deu a MERS lá, é um vírus da mesma classe, né? É um vírus da mesma classe, um corona, igualzinho, né? O que muda? O DNA que tem dentro da capa de cristal dele, porque nem membrana citoplasmática o vírus tem. Então, se este protocolo falhou na China por motivo culposo ou doloso, neste caso há sim chance de abrir um processo na Corte Internacional de Justiça. Mas olha a dificuldade de fazer essa prova. No ambiente internacional não existe responsabilização objetiva. Tá, para não falar que não existe. Ela existe, mas são casos tão específicos, e o próprio Marota Rangel anota isso muito bem nos seus escritos. São casos tão específicos, como, por exemplo, dano nuclear, que dificilmente você vai poder apelar para esse tipo de argumento em relação à China. Então, quem é que vai provar esse tipo de situação? O Paquistão, a Índia, e deflagrar uma guerra? No internacional, o direito, enquanto linguagem de poder, está muito mais próximo da sua base infraestrutural, que é a política, do que no direito interno, no qual o direito é muito mais parecido com um pacto social, né? Então, num pacto social de entrega, né? Então, por essas falhas do regime central de agências, corrupção, monitoramento responsivo, stakeholder alimenta, mas não decide. O problema é nominal. O problema é da atual estrutura, seja no nível de interpretação, ou seja, geração de normas, seja no nível preceitual do sistema internacional de comando e controle das agências internacionais. Então, vamos colocar da seguinte forma: sistemas paritários, como é o direito internacional, exige certificação paritária no caráter de governança. Por que não utilizar as experiências da blockchain? Porque será que o mundo aguenta sofrer uma segunda dessa? Antônio, aparentemente travou aqui. Oi, você voltou agora, dá uma travadinha. Tá ouvindo? Antônio? Oi, voltou? Não estamos te ouvindo. Tá sem áudio, sem áudio. Antônio? Deixa eu falar com ele no WhatsApp. Boa observação, Pedro. Mas a grande dificuldade também é de se você comprovar ou demonstrar alguma questão. Acho que ele voltou aqui. Além da dificuldade também de você demonstrar alguma coisa, comprovar alguma coisa com relação à China, a dificuldade de execução também, né? Antônio, fala alguma coisa aí, Antônio. Oi? Voltou? É que foi muita emoção, foi muita emoção. Eu estava falando aqui, Antônio, também a dificuldade de execução também no plano do direito internacional, né? Os entes internacionais, né, os outros países, eles podem ser responsabilizados, sim,
no âmbito comercial, em atuações comerciais, por exemplo, sociedade de economia mista, etc. A jurisdição, hoje, não há qualquer óbvio de se implementar uma jurisdição contra algum país. Mas a dificuldade é a execução, né? A execução É seria claro, só caberia a execução capitalista, tratando de matéria criminal, de algum crime cometido pelo país, ou cairia para o campo das sanções econômicas, né? Se a China, por exemplo, ratificasse algum tratado, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia encontrar algum gancho, né? Que nem a questão do Irã. O Irã está sendo penalizado pela questão das armas nucleares, né? Acho muito difícil ainda achar que um jeito. fosse, ainda que fosse, Marcelo, pensa o seguinte: além da dificuldade de prova, além da dificuldade, vamos supor que a China seja realmente culpada por Reconheça, vamos supor que subnotificação. ela reconheça. Oi? Vamos supor que ela Tá me reconheça, ouvindo? vamos lá. Estou ouvindo. Vamos lá. Que ela reconheça a subnotificação, que ocorreu uma subnotificação, né? Ou ainda uma segunda hipótese, que o estándar nacional dela, porque grande parte das ações concreto são delegadas às entidades, né? Pense na IMO, por exemplo. E a mesma coisa aconteceu com a OMS. A mesma coisa. Pense na IMO, por exemplo. Oi. Quando ela delega. Tá me ouvindo? Oi, é que entrou uma ligação aqui, deixa eu. Já está travando aí. Oi, voltou. Antônio, está sem som. Alguém está ouvindo o Antônio aí ou só eu que não estou ouvindo? Não, de forma alguma, Pedro. Não caberia a responsabilidade objetiva. Isso não se aplicaria, né? Por isso que eu até brinquei, né? No caso da China reconhecer realmente algum tipo de problema. Aí você cairia na questão da execução, né? E a execução se daria basicamente por questão de comercial. Não teria como aplicar isso. A gente não dispõe aí de um sistema de punição global, né? Então, Mas se ele ô voltou. Pedro, até para te responder aí no gancho do Mata, vamos supor que ela um processo que ela admitisse culpa, etc, etc, etc e tal. Você ia fazer o que contra a maior potência industrial do mundo? Você ia fazer o que contra o seu maior parceiro comercial? Né? Que sanção que você ia impor para ele? Uma vez a China fez isso contra os Estados Unidos da América em função de uma invasão de espaço aéreo. O que a China ia fazer contra os Estados Unidos? Nada. Sabe o que ela teve que fazer? Ela mandou o chanceler de Estado americano pedir desculpa pública. E ele pediu. Acabou por aí. Voltar mortos. Então, a geopolítica, foi o que eu te falei, o direito ela encosta muito na geopolítica. Encosta muito, muito, muito mais do que no direito interno. Então, tem dois problemas aqui na questão. Antônio, saiu, vou chamar de novo.
Oi, Antônio. Oi, pessoal. Peço mil perdões aqui. Está acontecendo alguma coisa bem chata, pelo visto. O que eu quero colocar para vocês, estão me ouvindo bem agora? Sim, sim. Tá. É que ainda que você processe a China, não vai acontecer nada. Ou o dinheiro que você gastou para tratar toda essa gente, não, cara. O dano moral que a gente não vai voltar. Não tem como. No direito internacional essas coisas não existem e não existe responsabilidade objetiva. Então não vai acontecer. E são dois os furos das agências atualmente na resolução do problema do coronavírus 19, né? Primeiro é a subnotificação, que está ocorrendo alastrado. Está ocorrendo alastrado. Estão notificando morte que não é de corona como corona e as questões relativas a coronavírus não estão sendo observadas. Tem muito agente de coronavírus incubado com coronavírus que passa ao largo do estado. Ninguém sabe que o cara tem. E estão transitando fronteira. Eu conheci um. Ah, você tá com coronavírus? Não, não tô, gente. Fica tranquilo. Não tem. Então, a N95 é a que tem esse filtro aqui, Marcelo. É esse aqui. Ela não tem esses do lado, que esses aqui são filtros de gás, ó. Mas ela tem esse aqui, que é o filtro médico. Isso aqui é meu EPI, gente, por incrível que pareça. Eu tava pensando também, Lauan, eu sou um cara meio sensível para algumas coisas, né? Mexer com criança é uma coisa que me tira do sério, né? E um dos documentários que mais me impactou na vida foi o One Child Nation, que é o documentário que retrata a questão da China, da política de um filho único, né? Que foi uma política implementada em 82 e encerrou em 2015, em que basicamente retrata a verdade nua e crua. Eles abortavam fetos, crianças já com 9 meses, matavam as crianças nas mesas lá de cirurgia. As mães que tinham um segundo filho, se viesse menina, abandonavam as crianças nas estradas e ruas, e as crianças morriam vivas, morriam por animal, por insetos, esse tipo de coisa. E isso tudo era tratado com normalidade dentro da China. Isso me impactou bastante, porque quem descobriu isso, quem fez um documentário muito forte sobre isso, foi um fotógrafo que fotografava lixo. E ele viu lixões das cidades com muitas crianças mortas, muitos fetos e tudo mais. E no documentário mostra que o governo sabe disso, o governo comunista chinês sabia disso, era política de governo, os médicos que realizavam esses assassinatos de crianças eram vistos como heróis, e basicamente é um outro país, cara, é uma outra realidade. Vocês estão me ouvindo ou não? Só o Antônio não está me ouvindo? Alguém pode dar esse reporte aí? Ouvem? Acho que é o Antônio que está com problema. Então, assim, é uma outra realidade. É um país que tem uma política que não é muito coadunante com os nossos próprios valores, sabe? Os nossos valores ocidentais. Então, dizer para eles que isso é errado é muito complicado, né? Tem essa questão do impacto, a gente entra até na O discussão do Zilan fez uma óbvio, entra a contribuição discussão. assim, Zilan, em 2015 eles acabaram com a política do filho único, em 2016 inauguraram a política do tenha dois filhos. Quer dizer, agora eles parece que ignoraram o contrassenso das últimas décadas e falaram, agora tenham dois filhos. E é complicado. Problemas em alguma seara você vai ter em todas as nações. Né? Na China, você tem você tem problemas nessa seara de respeito à vida. No Brasil, você tem problemas na seara de patrimônio público, entre outros. Você vai ter problemas setoriais em todas as nações. A questão, Marcelo, neste caso, pelo menos do corona, a subnotificação e os standards ruins. Puta, eu odeio esse tipo de trava da internet. Alô? Oi, estamos te ouvindo, mas travou a sua face.
Sem som. É bastante impactante você ver as imagens daquela época. Você vê, sabe, criança morta em feira, em rua, e inseto na criança, ainda a criança ainda viva, agonizando. É absurdo. Não estou aqui para criticar país nenhum, mas isso é um país que não demonstra ter nem cuidado com direitos humanos, entendeu? Nem com a própria população, entendeu? Então, o que dirá de sanções internacionais por disseminação de um vírus? Acho que eles jamais reconheceriam isso como algo absurdo, entendeu? O que está ocorrendo, Marcelo, nesse momento, é que você tem algumas resoluções trabalhando a ideia, tá? No caso da IMO, você tem a 4204, a Carta Circular 4204, especialmente Cinco, a Carta Circular, o anexo 5 da Carta Circular, que trata dos trabalhadores. Você tem, no caso da WHO, né, da OMS, você tem todos os manuais de comando e controle, mais um sistema especial de abordagem, vamos chamar primeira abordagem. Tá me ouvindo? sim, perfeitamente. Tá, de primeira abordagem em relação às entradas e saídas de fronteiras, especialmente o mar, tá? Especialmente os portos, e trazendo isso para dentro, você tem justamente o trabalho do Ministério da Saúde, tá? E no Ministério da Saúde nós vamos ter necessariamente o Plano Nacional de Contingência, que já está no grau máximo, e o Plano Nacional de Contingência no grau máximo, que é o que eles chamam SPIN, né? que é a pandemia, só que no nome, no acrônimo utilizado pelo Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária colocou diretrizes para portos, né, que são justamente, né, medidas de saúde em pontos de entrada, portos especialmente, que de abordagem. Só que as abordagens, elas são predominantemente referentes a tripulantes, a passageiros, e não a superfícies na qual o Covid se encontra. Por isso, por exemplo, e aí descendo no nível mais raso, né, e aí você falou do respeito à vida, quando a gente vê o sindicato dos estivadores reclamando que falta material e ninguém dando ouvidos para isso, veja, todo mundo quer defender o seu, e sindicato não é diferente, né? Mas neste momento ninguém dar ouvido a isso é muito complicado, né? Porque isso aqui, e um óculos, faz a diferença. Faz a diferença, sim, num ambiente desse. Só para você ter uma ideia, o que a Secretaria de Saúde minam para, por exemplo, um dentista ou um enfermeiro, é uma abordagem tanto protocolar, ó, o paciente teve febre, esteve em contato, febre maior que 37,8. Tem uma chave de comando e controle. E a capatazia tem noção dessa chave? O chefe da capatazia? E o terno, o chefe do terno, tem noção dessa chave? E dos EPIs que ele tem que usar, ele tem noção dessa chave? Este é o perigo, é o contato direto. Porque esse contato direto vai ser levado para casa. Vai ser certamente levado para casa, e esse estivador não tem uma área de desinfecção em casa. Não tem como ter. Mesmo nós, um pouco mais abastados, não temos uma área de desinfecção em casa. Temos uma área onde a gente larga os sapatos e lava as mãos. Né? Antônio, Então, as duas perguntas qual que é o meu medo? As duas perguntas que eu tinha para te Oi? fazer nesse seguinte, desculpa te cortar. Pode prosseguir, aliás, inclusive. Mas as perguntas. Tá ouvindo? Tá cortando bastante. Sim, pode mandar ver. Qual que é o seu medo? Pode concluir aí. Depois a gente volta para as perguntas que eu ia te fazer. O meu medo é naquelas duas questões. Uma, de subnotificação, e dois, estándares técnicos frouxos, assim como acontece nas bandeiras de conveniência, assim como acontece nos paraísos fiscais, você pega esse super risco e transforma num super lucro, né? Através de subtrabalho, como na OIT. A OIT já evidencia isso em vários países, né? Paraísos fiscais, bandeiras de conveniência.
transformar esse super risco em super lucro por subnotificação ou estándares nacionais. Eu não tenho mais problema nenhum, eu posso exportar para você. Eu não tenho mais problema nenhum, eu posso mandar serviço para você. Isso é assustador. Isso é muito complicado. Marcelo. Respondi aí o Pedro aí. Agora que eu vi que eu tô com o Instagram da Miló, olha que eu respondi no Instagram da Miló. As duas perguntas que eu tinha para te fazer é o seguinte: a gente não teria esperado demais das agências reguladoras? Na advocacia, eu defendo muito que a agência reguladora não tem o direito nenhum de legislar, porque esse é um modelo que a gente migrou do americano. A quem cabe legislar e implementar medidas é o governo, não é a agência reguladora. A agência reguladora regula uma atividade. E eu até tenho bastante êxito quando eu adentro com alguma medida que a agência reguladora não concorda muito. A gente sempre usa esse argumento, né, de que cabe ao governo, ao legislativo legislar e não a agência reguladora criar normas contrárias aos regulamentos maiores. A gente não teria esperado demais de uma simples agência reguladora, ou essa agência reguladora no Brasil, ela não é simples, como no caso da ANTAC, por exemplo, ela edita praticamente todas as normas da navegação e as normas portuárias. E elas deveriam ter agido muito mais, ou até mesmo, vou até além, a própria OMS não foi tardia no dia 16 de março, dia 11, desculpa, ter decretado pandemia e recomendado medidas de restrição ao trânsito internacional de pessoas. E o Brasil só conseguiu fazer isso no dia 16 de março, quer dizer, 10 dias atrás praticamente. Os órgãos não foram, de certa forma, letárgicos ao agir nesse sentido? Então, Marcelo, eu vou evocar a primeira parte da nossa Só conversa. concluindo, porque até o dia 20 e poucos de fevereiro era só recomendação. Lave a mão com sabão, evite tocar na face, era só isso. E estamos estocando material para nossos... Essas recomendações aí... Entendeu? Gente, será que não foram um pouco letárgicos? Não houve um delay aí em agir? Ou a gente esperou demais das agências e a culpa, na verdade, é do governo? O que você acha que seria aí? Na verdade, Marcelo, a culpa é do sistema. É ruim falar isso, né? Uma frase meio de bancário às 3 da tarde, né? Ó, caiu o sistema. Na verdade, o sistema não caiu. É ruim. Eles demoraram. Não é porque eles são competentes. A Anvisa, ao contrário, está fazendo um trabalho de extrema competência. Só que eles são responsivos. Eles trabalham com informações que chegam. E quando chegam, já chegam com um delay. E com um delay, vai saber se esse delay está maculado por uma maldade ou não, se foi de boa fé. Então, ele já age atrasado. Ele já age no posterior. Ele já age com uma informação trabalhada de 72 até mais horas atrás. A OMS está fazendo um trabalho maravilhoso. E, na minha opinião, o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho melhor ainda. O problema é o próprio sistema ser responsivo. Então, se ele demorou, sim, qual que é o motivo? Governança. Não tem. A própria estrutura, como ela recebe a informação do Estado mesmo. Essa informação e Caiu o som de novo, Laman. Responde aí pra gente. Vai, Laman. Vai entrar de novo aqui mais uma vez. Oi. Oi. Além do que, as próprias agências intergovernamentais estão trabalhando com paradigmas de informações diferentes.
Lembre-se que nós somos uma federação. Então, a gente pode ter também os problemas de subnotificação e falha de comando e controle protocolar nos próprios entes federativos. Então, decretar esse SPIN antes da OMS decretar a pandemia era uma decisão muito, mas muito, muito difícil para o ministro. Tá? O SPIN, na verdade, veio da portaria 188/2020. Né? O Ministério da Saúde tem a portaria 188/2020, que é o comando e controle da pandemia coronavírus. E já foi decretado o estado de o espargimento interno aqui dessa situação, tá? Com os protocolos de vigilância sanitária impostos aos portos e aeroportos. Tá? Quais são esses protocolos? Estão na Anvisa 4/2020. Anvisa 4/2020. Por sua vez, todas elas respondem a uma delegação da IMO, Carta Circular 4204, e o manual da própria OMS. A OMS tem 4 manuais, o mais antigo data de 2005. Como é que você vai tratar um vírus de 2019 com um manual de contenção de 2005? Tá? Eu prefiro usar o manual do Exército, Comando e Controle de Defesa Químico-Biológico-Nuclear, sabe? Porque 2005, de vírus mutante, você não usa mais para nada. Então, é bem difícil, mas eles estão fazendo um trabalho intenso. O problema eles fazem com aquilo que eles têm na mão. Foi o que você falou. O sistema administrativo brasileiro e a própria formação dessas agências internacionais são de um sistema administrativo que responde muito, mas muito mesmo, àquele sistema administrativo francês. Só que este sistema administrativo francês não é o suficiente para agir numa situação imediata, né? Numa situação que exige uma resposta em menos de 24 horas. Não tem como. Não há como. Os guias técnicos do coronavírus, a OMS emitiu um monte de guia técnico, tá? E todos esses guias técnicos estão no site da OMS. Eles estão no Emergencies/Diseases/Novel Coronavirus 2019 Technical Guidance. Lá você tem mais de 20 guias técnicos, todos eles embasados nas resoluções de emergência da OMS para esse tipo de situação. Que funcionou no MERS, mas não funcionou agora. A gente tem que tirar o lado bom das coisas, né? Que bom que esse vírus não é tão forte nem tão letal. Ele é forte e letal, não é a frase que ficou famosa é a tal gripezinha, ele é forte, ele mata, mas que bom que ele não é mais forte ainda, né? Então a gente pode tomar essa experiência do Covid, da Covid, né? Covid é a doença, o vírus é o coronavírus, e se preparar para o próximo evento. Não é o vírus, Marcelão. Covid é o vírus. A doença, Covid é o vírus. Covid é o vírus. A doença é o SARS-2. Chama SARS-2 a doença. Então a gente pode pegar isso aí como um evento para pensar no futuro e tentar adotar medidas mais rápidas, mais imediatistas no próximo evento que vai acontecer, né? Exatamente. A gente vai ter que aprender, vai ter que mudar os critérios de governança, vai ter que botar os stakeholders como atores empoderados e não como meros consultores, como atualmente funciona, tá? E mais do que isso, eu acho que a atitude e já estão aprendendo. A IMO já tem esse mecanismo importado, evidentemente, do direito inglês, de lições aprendidas. Tanto que o artigo 10, né, o item 10 da STCW, né, o treinamento, certificação da gente do mar, de 1978 e alterações, já foi alterado. Já foi alterado. Já foi alterado para quê? Para albergar esse tipo de emergência de coronavírus, esse tipo de pandemia. Então, é legal a situação. Já tem gente raciocinando, e aí com base em 2 doutrinadores, eu posso responder isso, questão de passagem inocente. Questão de passagem inocente não é mais tão inocente assim. Se um navio estiver pegado de coronavírus,
Você concorda que ele afeta a minha saúde? Se ele afeta a minha saúde, entra no critério, acho que é do artigo 19 ou 17 da UNCLOS, da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, da Montego Bay 82, e eu posso recusar, até a navio de cruzeiro, passagem inocente. Olha a loucura que essa pandemia provocou. Então, vai ter que ter 1 quilo de lições tiradas disso aí. 1 quilo ou mais de lições tiradas disso aí, porque nós operávamos num ambiente de paz. E com mudança climática, com hábitos culturais que estão chegando no limite da biodiversidade, com vírus mutantes, com ameaça de um vulcão explodir, a legislação internacional não é mais suficiente. Não é mais suficiente a cumprir a sua missão. E isso ficou evidente. E nesse meio termo... A parte boa, Marcelão, é o seguinte. Eu recebi uma notícia que eu fiquei tão feliz, até porque eu tenho sangue dos dois lados. Os governos da Palestina e de Israel se juntaram para combater o coronavírus através das suas agências. Então eu adorei isso. Eu falei, caraca, que tenha 15 coronavírus, mas pelo menos mais fraquinhos. Nesse aspecto foi bom, né? Mas aí, diz aí, o que você acha que deve ser feito nos próximos dias? Você pensou em alguma coisa? Você acha que deve ser mantido o que está sendo feito? Vislumbra alguma atividade que deveria ser implementada para a gente poder concluir aí? E se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente vai responder agora, que acho que a gente tem 5 minutos só. Você quer me lascar, né, Marcelo? Mas para concluir, vamos lá. Seja político. No Porto e Mar... um pouquinho também na questão dos trabalhadores. Se você puder falar de material, de EPI, está tudo ok? Primeiro, colocar o EPI para os trabalhadores. Isso é fundamental. Porto e Mar, a atividade tem que ser mantida. Os países têm que ser supridos, até para cuidar dos doentes ou manter o mínimo de economia funcionando. O mínimo. Mas, se não tem remédio, tem que ficar isolado. Tem que criar mecanismos de isolamento. Ainda que esses mecanismos de isolamento tenham que ser repensados para botar a economia funcionando aos poucos de novo, mas o contato é o que transmite o vírus. Então a gente não pode ter contato. Se a agência reguladora não controlou, já era. Já era. Virou gripe espanhola, virou peste negra, mesma situação. Tocou, teve contato, vai pegar. Então não tem jeito. E mais do que isso, Marcelão, agradeço ter me recebido aqui. Você sabe o respeito que eu tenho pela tua intelectualidade, pelo teu conhecimento jurídico, tá? Pelo cara que você é. A maioria das mulheres querem que seu homem seja o Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert quer ser Marcelo Mata. Isso, cara. Então, você sabe que eu sou teu fã, que eu sou teu irmão. E muito obrigado por ter me recebido aqui. Meu irmão, eu que agradeço. Eu fiz a cara aqui durante essa live inteira que eu faço sempre. Eu só aprendo com você, aprendo cada vez mais. Eu não sei como você tem um HD tão grande para tanta informação. Você sabe da realeza ao elemento biológico do vírus. E é um prazer. Eu acho que eu estou falando, mas ele caiu, pessoal. Antônio, na hora de eu agradecer a ele some, tá vendo? Esse que é o cara. E, meu irmão, muito obrigado por tudo. Você em amizade, e a gente tem uma relação muito boa, apesar de pouco tempo, a gente é bastante amigo. E ele caiu, eu vou voltar para encerrar com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Exatamente, tem que fazer uma live bebendo vinho, ou cerveja, enfim, uísque, o que quiser. Lauan? Não, isso aqui não é... Vocês estão falando que essa cerveja não é cerveja, não. Isso aqui é Enel, suco de limão e clube soda. É bom pra caramba. Lauan, brigadaço, meu irmão. Doutora Eliane, eu só botei um pouquinho de Jack Daniels, juro pra senhora. Um pouquinho. Meu irmão, obrigado. Caipirinha, Benito. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu não sei se a gente tem ainda 2 minutos. Alguém quer constar alguma coisa? Zilan, falta você mesmo. Aceita o convite da Eliane aí. Zilan, você é rei, cara. Você tem que aceitar.
Pedrão, pode ficar tranquilo que eu não tô com Covid, tá? Eu sei que a gente vai acompanhar depoimento aí. Pedro Calmon e eu estamos no mesmo acidente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E eu vou ter que estar com ele na Capitania do Rio. Eu não tô com Covid. Fica tranquilo, Pedro. Pode bater cotovelo comigo, que tá tudo certo. Bater cotovelo. Agora é bater cotovelo ou bater o pé. Acho que nem bater o cotovelo pode mais, porque estão orientando que você espirre aqui. Eu desinfeto antes. Você quer? Eu desinfeto. Vou querer. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos vocês. Alguém tem alguma pergunta? Não sei, não estou subindo aqui, mas não estou vendo mais nada. Vou fazer o que o Lauane estava fazendo, vou tomar alguma coisa travestida de suco, mas não é suco, porque passarinho não bebe, porque hoje é sábado, né? C, pô. Ficar isolado e não tomar uma também é complicado. Pedro, cadê a gente aí pra fazer um churrasco? Um abraço, galera. Obrigado pela presença de todos aí. Lauan, até a próxima, irmão. Tomara que isso passe logo para ir para Santos ver vocês. Saudade, irmão. Tchau, tchau. Tudo de bom, querido. Tchau, tchau.